gente vai dar uma olhada num conjunto de cartas que foram, na verdade, uma resposta bem ousada para uma crise de fé que estava rolando lá no comecinho do século XX. A gente está falando dos escritos do padre Jean-Émile Anizan e da visão que ele teve para um novo tipo de instituto religioso, os Filhos da Caridade. Então, bora lá entender essa história. Olha, essa frase, tirada direto da fonte, já dá o tom da urgência que movia toda essa missão. Não era sobre fazer uma mudancinha aqui, um ajuste teológico ali, não. Era uma resposta direta a uma crise que eles estavam sentindo na pele, um chamado à ação mesmo, para reconectar as pessoas, principalmente a classe trabalhadora, com a fé. Para a gente entender a solução que o padre Anizan propôs, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. E que problema era esse, afinal? Era uma sociedade que estava mudando muito rápido, e a igreja parecia estar ficando para trás. Pensa só no cenário: industrialização a todo vapor, novas ideologias surgindo, um afastamento geral das tradições. A impressão que dava era que a igreja e o povo estavam se distanciando cada vez mais, sabe? Como se falassem línguas diferentes, vivessem mundos paralelos. O interessante aqui é ver como as preocupações da época eram bem específicas. Não era uma crise qualquer, abstrata. As fontes apontam para conflitos sociais pesados, um foco crescente no materialismo, a quebra dos laços familiares e, principalmente, o que eles chamavam de perda de uma perspectiva celestial. Era esse o campo de batalha que pedia uma nova forma de evangelizar. E aí, no meio desse furacão todo, surge uma figura com uma visão. O padre Anizan não só diagnosticou o problema, ele propôs uma solução que, para a época, era bem radical. Essa pergunta aqui é o coração de tudo. Parece simples hoje, mas na época era um desafio há séculos de tradição que geralmente separavam a vida mais contemplativa dos religiosos do trabalho pastoral ali no dia a dia do mundo. Ele estava basicamente perguntando: e se a gente pudesse juntar o melhor dos dois mundos? A ideia era construir uma ponte entre o mosteiro e a rua, entre a profundidade espiritual de uma vida consagrada e as necessidades reais do dia a dia das pessoas nas suas paróquias. Era uma tentativa de injetar o fervor da vida religiosa direto no coração da comunidade. Certo, ter uma grande ideia é uma coisa, mas como é que isso funciona na prática? Como essa visão se transforma numa estrutura de verdade que funciona? É isso que a gente vai ver agora. E esse quadro aqui ilustra a inovação de um jeito brilhante. De um lado, o monge tradicional, mais focado na contemplação, separado do mundo. No meio, o padre secular, que trabalha na paróquia, mas geralmente vive de forma independente. E aí, na direita, surge essa nova figura, o Filho da Caridade. Ele vive a disciplina de uma comunidade religiosa, mas a sua missão principal é o trabalho direto na paróquia. E a estrutura não era de um papel só, mas de dois, trabalhando juntos. Tinham os padres, que estavam na linha de frente do trabalho pastoral, e os irmãos, que eram descritos como auxiliares essenciais. Essa colaboração era a chave de tudo, permitindo que a missão fosse desde celebrar uma missa até administrar uma escola ou um centro comunitário. A estratégia, então, era usar a paróquia como um centro para tudo. A meta era alcançar todo mundo, a criança com a catequese, o adulto com o trabalho pastoral, o idoso e o doente com o cuidado. A paróquia se tornaria o epicentro de uma evangelização que tocava todas as fases da vida. Mas o que dava combustível para um trabalho tão exigente? Qual era o motor espiritual por trás de toda essa estrutura? A resposta, como o próprio nome do instituto já diz, estava numa única palavra: caridade. O texto original deixa isso muito claro. O espírito do instituto não era só um monte de regras, mas um amor terno e profundo. Essa caridade era um motor que impulsionava a dedicação aos pobres e aos trabalhadores, porque eles viam nessas pessoas uma continuidade do próprio ministério de Cristo. No final das contas, tudo se resumia a essa ideia fundamental: Deus é caridade. E isso não era só uma citação bonita, não. Era o princípio que organizava toda a vida e a missão deles. Cada ação era uma forma de expressar essa verdade. E para sustentar esse espírito, eles se apoiavam em devoções específicas. A principal era a Cristo, o Divino Mestre. Mas eles também tinham um carinho especial pelo Sagrado Coração, por Maria e por santos como São José e São Vicente de Paulo, que são super conhecidos por seu espírito de serviço e caridade. Uma visão, um espírito, tudo isso é essencial. Mas para uma ideia sobreviver, ela precisa virar uma instituição, né?
Então, como é que essa visão do Padre Anísio saiu do papel e das conversas e se tornou algo real, reconhecido pela Igreja? Essa linha do tempo mostra um avanço impressionante. O Instituto nasceu oficialmente no Natal de 1918. Em só 6 anos, eles já estavam cuidando de 14 paróquias em dioceses importantes. E o passo decisivo veio em 1924, com o reconhecimento e a aprovação inicial da Santa Sé, lá de Roma. E esse passo foi absolutamente fundamental. A aprovação do Papa significava que essa abordagem nova e radical não era mais um experimento isolado. Agora, era uma parte oficial da missão da Igreja Católica, o que deu legitimidade e uma base muito mais sólida para o futuro. Para fechar, as cartas do Padre Anísio não amenizavam a natureza radical desse chamado. Essa citação do Evangelho, usada no texto, resume perfeitamente a urgência e o compromisso total que a vocação exigia. É um chamado para deixar tudo para trás por uma missão maior. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. No nosso mundo de hoje, com tantas coisas disputando nossa atenção, qual é o lugar para esse tipo de propósito de serviço total? A resposta pode ter mudado, mas a questão sobre o que dá sentido à vida e sobre dedicação continua tão relevante quanto era há um século. Obrigado pela companhia